Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, host desse videocast, mãe de 2. E antes de começar o meu papo de hoje, eu queria convidá-los para curtirem, compartilharem esse nosso episódio, assistirem outros episódios que já foram para o ar e também interagirem comigo nas minhas redes sociais, Naná Feller _, para qualquer tipo de assunto que vocês tenham interesse, que a gente ainda não abordou aqui. Estou super aberta a sugestões. Recados acho que dados, vamos começar o papo de hoje. Estou aqui com Rosane Loventel. Rosane, que é mãe do Bruno e do Vitor. Estou muito feliz e honrada em tê-la comigo hoje. Eu até brinquei nos bastidores que esse episódio, pelo menos para o polo aquático, vai estourar a boca do balão, vai dar audiência. Rosane, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Imagina, é um prazer. A Rosane é mãe do Vitor e mãe do Bruno. O Bruno tem 30 anos e tem síndrome de Down. Isso. E o nosso papo de hoje, a ideia é falar sobre autonomia de pessoas, de adultos com síndrome de Down. E para isso, a gente tem que voltar para as crianças, né? Como essas crianças foram criadas, desenvolvidas, amadas. E a história do Bruno sempre me encantou. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha história, de como eu conheci o Bruno, o Brunão. Ele é conhecido como o Brunão, do polo aquático. O meu marido jogava polo aquático na Hebraica, no clube, e ele sempre falava do Brunão, porque o Brunão, além de participar, estava em todos os jogos, ia para todos os campeonatos, então era uma figura muito presente, claro, também no clube, né, nos corredores do clube. Então, quando eu pensei nesse episódio, Rosane, eu pensei nele, e que bom que deu certo, com o aval dele. Sim, isso, né? É importante. Eu estou aqui com o aval dele falando sobre ele. Sim. Né? Então vamos começar do começo, Rosane, porque no bastidor você já estava me falando coisas que eu nem imaginava, mas como que eu queria trazer luz para essa história de como o esporte foi importante e é importante na vida do Bruno e na construção dessa autonomia dele. Sim, total. Então vamos começar do começo. Como ele entrou no polo aquático e no esporte? Eu acho que tem uma coisa pra gente, já que nós estamos falando de autonomia e que acho que é uma coisa muito interessante, legal, é que assim, nós somos sócios de um clube, né, que é a Hebraica, mas o Bruno sempre foi exposto e colocado na comunidade daquele clube. Então, desde muito bebê, desde que ele nasceu, ele ia pro clube. Então, quando ele era bebezinho, ele ia lá brincar no parquinho, porque eu levava e tal. Quando começou a ficar um pouquinho maior e já podia, ele fazia os esportes dentro da escola de esportes. A Hebraica tem um programa, né, de escolas de esportes para as crianças, e o Bruno estava lá dentro, né? Na época tinham outras crianças atípicas? Tinha uma ou outra, mas o Bruno foi uma coisa assim, aparecia uma ou outra, tinha uma outra, mas acho que o Bruno foi a criança de constância dentro daquele clube de fazer. A gente sempre teve, né, eu e meu ex-marido, pai do Bruno, uma visão de que o Bruno tinha que estar o tempo todo em todos os lugares que todo mundo convivia. Então, desde muito sempre, né, eu sou uma ativista e fui uma ativista desde que o Bruno tinha praticamente 3 anos, quando o Vitor nasceu, que eu comecei a entrar nesse negócio, da questão da inclusão. Tá? Então, eu trabalho também com isso desde, né, são 27 anos nessa história, porque a gente acreditava que para o Bruno poder ter autonomia e estar na comunidade, na vida, né, adolescente, adulto, que é o maior tempo de vida que a gente tem na face da Terra, a gente espera isso, né? Ele teria que estar incluído na comunidade, que seja, né? Na sociedade. Mas para isso ele precisaria estar desde o começo, porque senão a gente não tinha, né? Senão fica deslocado. Lógico, eu não tenho freezer. Criança. Exato, eu não tenho freezer para colocar ele lá e esperar a sociedade se modificar. A hora que a sociedade se modificou para alguém que não estava lá, eu pego essa pessoa e coloco. Isso não existe. Perfeito. Né? Então ele frequentava o clube desde muito cedo, então ele fazia escola de esportes já. E ele sempre gostou da questão da natação
e do futebol. Eram duas coisas que para ele ele gostava muito. E a vida do Bruno sempre foi muito esporte. Então ele via esporte na televisão, rodava tudo em cima do esporte. Ele foi alfabetizado através do futebol. A professora descobriu que ele gostava de futebol, ele aprendeu matemática contando gols, né? Então tinha sempre, o esporte sempre foi uma potencialidade e que a gente sempre usou a favor. E aí o Bruno estava pelos corredores do clube. E aí uma coisa que é interessante é assim, o clube proporcionou que eu conseguisse educar os meus 2 filhos, né? Tanto o Bruno quanto o Vitor, e neste quesito foi igual, porque eles adquiriram autonomia no clube. O clube era um espaço protegido, onde eles podiam passar o dia e almoçar, fazer, comprar coisas, então aprender a usar dinheiro. Autonomia do que a gente fala, eles aprenderam dentro do clube desde muito cedo, porque era um espaço protegido, né? Então eu falo assim, que o clube é uma extensão da minha casa, por conta disso, porque eu tive né, a possibilidade de propiciar esse espaço, que foi muito importante para mim, inclusive como mãe, de ser um apoio. Lógico que quando eles eram menores, eles andavam acompanhados de alguém, né, de casa, ou eu, ou minha mãe, ou a moça que trabalhava em casa, mas quando eles podiam ficar mais sozinhos, então eles entravam, né, a gente deixava na porta, eles entravam sozinhos, depois, quero ir embora, ficava na porta buscando, então tinha este lugar de passar o dia inteiro. Então, tanto é que assim, a gente era, durante a semana, escola de manhã, clube à tarde, porque eles iam no clube, final de semana no clube o tempo todo. Então eles tiveram esse lugar. E com a mesma idade que o Vitor passou a ficar sozinho, o Bruno também. Sim, sim. O Bruno, pra você ter uma ideia, o Bruno foi para acampamento, foi pro NR, pro nosso recanto, com 7 anos de idade. Uau. Eu tinha feito NR, aí eu cheguei lá, bati lá, falei, Marco, Bruno vai pro acampamento. Aí nunca tivemos, então eu falei, faz a entrevista que acho que dá. Fizeram a entrevista e ele já foi, né? Então, as coisas com o Bruno sempre foram dessa forma. Sempre com a mesma idade possível. Quando eu via que não dava muito, aí eu parava para pensar. Eu sempre tive o seguinte pensamento: eu vou expor, né, colocá-lo na situação, se eu perceber que vai queimar, eu tiro, mas ele precisa ser exposto, né? Então, eu tenho milhares de histórias legais que foram acontecendo e que eu fui aprendendo muito, que ele foi me ensinando, não é bem assim quanto você está imaginando. Mas vamos voltar pro pó. Tá bom, e depois guarda na caixinha essa história. Porque agora me veio. Então, o que aconteceu? O Bruno estava andando, eles estavam lá, porque não lembro se era final de semana, dia de semana, uma turminha, porque eles tinham uma turminha que eles conheciam, os amigos, né, estavam lá. E aí, o treinador que era da época, que era o Léo, não tinha ainda, o polo estava estruturado, mas não era uma estrutura, não tinha tanta gente querendo jogar e tal. O Léo chegou para eles, eu acho que o Bruno tinha em torno de uns 13 anos, o Vitor em torno dos 10, acho que é mais ou menos isso. Chegou para a molecada que estava lá andando de uma quadra para outra e falou, gente, tem um esporte legal, chama polo aquático, é com bola, na piscina, vocês não querem ir lá ver e tal. Os meninos ficaram assim e tal, e aí eles chegaram em casa, o Vitor virou pra mim e falou, mãe, um cara que falou que tem um negócio de polo aquático, perguntou se a gente não quer fazer. Eu falei, você quer fazer? Ele falou, eu tenho vontade. O Bruno falou, eu também. Mas antes do Bruno falar eu também, eu na hora virei pro Vitor e falei, Vitor, você vai, mas com uma condição, o seu irmão vai também. E aí o Bruno falou, eu quero. E eles foram. E o Vitor topou numa boa. Topou numa boa, não, isso não é problema. E Nana, eu nunca fui falar com o Léo pra saber se podia aceitar. Nunca. Eu nunca tive esse tipo de conversa, tipo assim, você aceita o meu filho que tem síndrome de Down? Não. Tava posto. Tava posto. E o Bruno foi. Eu falei, se ele gostar e se ele souber fazer, ótimo. Se ele não gostar ou se ele não conseguir fazer, aí é outra coisa. Mas é a exposição, né? Exposição concedida, neste caso, porque ele queria ir. E aí ele foi. E eles sempre brincam, o Léo fala pra mim que ele depois jogou os meninos na piscina e falou, façam um pé de polo lá, que é um jeito e tal. Que é bem desafiador. Desafiador, e o Bruno conseguiu imediatamente, ele foi o primeiro a conseguir. Uau. Eles falam sempre isso. E aí ele ficou, né? Então assim, ele jogou por muito tempo, só que o Bruno é muito baixinho.
né, assim, muito baixinho. Ele tem 1,65 m, mas pro pessoal do polo, ele é quase frágil, digamos assim. Então ele jogava, e ele sempre participou de campeonatos brasileiros, estaduais, ele sempre esteve com este grupo. Pra você ter uma ideia, o Bruno foi, acho que 2 ou 3 vezes, não, com o polo ele foi 2 vezes para o exterior. Ele foi uma vez para Espanha, quando eles foram, e uma vez para Israel, na Maccabias, né? Então, assim, isso era a casa dele, essa era a extensão. Ele pertencia. Sim. Ele pertence ainda, né? Ele pertence. E não só o que eu sinto, né, do lado de cá, dos amigos, assim, desse grupo, é que ele faz parte. É importante para aquele grupo. É importante para aquele grupo ele. E assim, todo mundo no polo aquático conhece o Bruno, entendeu? Eu falo assim, eu tenho um aluno hoje na Santa Casa que está jogando polo aquático. Olha quanto tempo depois, né? Porque eu falo, meus filhos jogaram polo aquático. Vocês conhecem o Bruno? Eles se conhecem. Eu falei, um que tem síndrome. A gente conhece, todo mundo sabe quem é. Sim. Porque ele circula em todos os lugares. Os técnicos, as pessoas dos outros clubes também os conhecem, né? Então tem uma coisa. E acho que tem um papel, que é o papel de que ele não é café com leite. Ele tem o papel dele lá. Ele tem as suas coisas. No começo ele entrava como auxiliar técnico e ele tinha o seu papel, né? Então, assim, e ele leva isso a sério, muito, né, a sério, muito a sério. Eu acho que o polo foi, isso eu já falei para eles lá várias vezes e tal, o polo foi um braço de educação muito forte na vida dos meus filhos. O Léo foi um segundo, porque na época era mais o Léo, o Adriano veio depois, né? Os meninos já eram mais velhos, mas quando o Léo, ele foi um segundo pai para os meus filhos em termos de educação. E pro meu marido também. É muito forte essa figura. É muito forte isso. Rosane, você tá falando isso, então o Bruno entra com seus 13 anos, e aí eu soube hoje que ele fez a faculdade depois de educação física. Isso. E aí como foi quando ele chegou e falou assim, eu tenho vontade, eu quero fazer isso? Primeiro assim, o Bruno sempre estudou em escola regular, né? Então desde pequenininho, ele foi para a escola com 3 anos, ele sempre estudou em escola comum, apesar de que naquela época a gente não tinha legislação, a gente não tinha as coisas. De novo você falou, estava posto. Quando ele foi mudado da pré-escola para o primeiro ano, para o ensino fundamental, eu resolvi trocar de escola, porque não estava... Assim, ainda não estavam prontos ali. Eu resolvi trocar, da noite pro dia. Eu recebi 33 nãos. 33. Se tem uma coisa que alguém me pergunta, o que você já se arrependeu na vida? Eu diria que eu me arrependi de não ter processado essas 33 escolas. Acho que é a única coisa que eu posso hoje dizer. Mas, enfim, finalmente consegui uma escola para ele, porque a questão nessa história, Nana, é assim, naquela época, como não era lei, a gente tinha que esperar a escola escolher a gente, e não a gente escolher a escola. E eu não me conformava com isso, porque eu quero escolher o tipo de escola que eu quero para o meu filho. Né? Todo mundo tem esse direito. Se todo mundo tem esse direito, lógico que nós estamos falando de escola privada, e nós estamos falando de nós privilegiados de poder fazer isso, porque quando você não, o serviço público tem que ser bom, e a educação tem que ser boa, né, no serviço público, mas quando você vai para esse lado que a gente tem que entender como um privilégio, né, eu queria escolher a metodologia da escola do meu filho. Eu não queria ir para uma escola que tinha que me aceitar, e eu tinha que aceitar, e era uma escola que não tinha nada a ver comigo, né? Enfim, foi uma luta muito grande. Tinham poucas crianças indo para a escola, porque ainda naquela época elas ficavam mais no maternal, no jardim, depois elas iam para as escolas especiais, que ainda existiam. Ficavam marginalizadas, completamente marginalizadas, e eu tinha dito desde o dia que o Bruno nasceu que eu não colocaria ele numa escola especial nunca. Era um princípio meu muito forte, né? Nosso, no caso meu e do Sérgio. E você tinha alguma vivência na família para ter as coisas tão na cabeça certas, né? Nada. Porque você me parece que desde o começo você sabe exatamente o que você queria. Nada. E o Bruno é o primeiro, né? Tá. O Bruno é mais velho. Sim. Então, nada. Não tinha. Eu acho que eu tive a possibilidade de encontrar pessoas nesse meu caminho
que foram os meus mentores, né, as pessoas com quem eu troquei, com quem eu trabalho hoje, né, no meu ativismo, que eram as pessoas que pensavam dessa forma. Então eu fui procurar profissionais, eu fui atrás disso, né. Enfim, e aí o Bruno então sempre estudou numa escola regular. E aí quando foi chegar na época do vestibular, quando foi do final do ensino fundamental para o ensino médio, eu também tive que trocar de escola, porque acabava a escola dele. E aí você tem 1000 questões, porque no começo, quando você está procurando uma escola, você fala assim, quero uma escola que vai até o final, para não precisar ter este problema. Mas não tinha. Não tinha opção. E aí, mas a escola que eles estavam, que era a Viva, eles iam fazer o ensino médio. Então eu estava meio tranquila, só que chegou mais ou menos em julho, eles me chamaram e falaram, Rosane, a gente sabe que você está esperando o ensino médio, mas nós não vamos ter ano que vem. E a gente quer te ajudar a achar uma outra escola para o Bruno. Daí eu troquei também, ele foi de novo para uma outra escola que nunca tinha tido ninguém e que estava entrando no ensino médio. Então não é que estava desde de baixo, né? Era uma coisa, ele foi para o Gracinha, o Gracinha o recebeu e a gente foi trabalhando. E aí chegou a época do... E isso os irmãos se acompanham. O Vitor sempre ia na escola. O Vitor acompanhando. Isso era coisa. No primeiro ano... Até por uma questão de logística, né? Mas era uma coisa, se era bom para um, tem que, né, teoricamente, em termos de linha, é bom para a família, é bom para o Vitor também. A não ser que acontecesse alguma coisa muito específica de um ou do outro. Tá bom. E aí chegou a época do vestibular, o Bruno chegou... Aí tinha a coisa do Enem. Aí o Bruno chegou um dia em casa e falou pra mim, mãe, eu preciso fazer aquela prova que todo mundo faz. Daquela prova que todo mundo faz. O que é isso, né? Então vamos lá. Não, já sei, é o Enem. Então vamos fazer Enem. E aí ele fez o Enem. E eu até, conforme ele foi fazer o Enem, eu já comecei a questionar várias coisas. Eu tinha acesso, eu era, né, uma pessoa que tinha acesso a pessoas do Ministério, do INEP, e comecei a questionar coisas que não estavam contempladas para o que hoje a gente chama de acessibilidade, que é para ele poder estar, fazer e participar em questões de igualdade com as necessidades dele. Como, né? Por exemplo? Como, por exemplo, o Bruno, ele tem uma letra muito ruim. Tá? A motora fina dele é ruim, a letra dele é muito difícil de se entender. Então, o que eu pedi? Que ele pudesse fazer a prova num computador. Eles me deram o computador, mas eles não deram para ele digitar. Eles deram uma pessoa que iria digitar o que ele estava falando. E aí você pensa assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá nada certo. Porque pensa assim, vamos fazer o exercício. A hora que eu estou escrevendo uma redação, o que eu estou pensando, eu tenho um pensamento na minha cabeça, e seja escrito ou digitado, eu vou fazendo esse pensamento. Eu leio, eu volto, eu apago. Então eu tenho um raciocínio que é o raciocínio que nós estamos acostumados. Quando eu só vou ditando para alguém fazer, perde-se. A mesma coisa que eu deveria ter, eu perco nas funções. Sim. Então já não era igualdade. Né? E aí eu falava, não, mas não é isso. Mas daí não teve jeito. Bom, ele fez. E outra coisa, a correção do INEP para estas pessoas tem que ser diferente da redação. Não dá. Né? As pessoas têm um raciocínio diferente. O INEP tem que fazer não sei quantas laudas, né? O Enem tinha que fazer não sei quantas laudas. Ele não escreve tantas laudas, ele vai escrever numa frase mais curta, numa coisa com menos abstração. A gente tem que entender. Não é só a síndrome de Down. Né, as pessoas surdas, algumas têm essas questões também, outras deficiências. Então a gente precisa entender essas questões e olhar. Mas tudo bem, acho que foi um começo aí pro INEP mudar, hoje já mudou muita coisa. Você foi desbravando, cortando o mato, né? Cortando o mato. E aí ele fez a prova e tudo bem, só que aí eu já sabia que pela prova do Enem não ia dar muita coisa, mas ele fez porque ele queria. Sim. Né? E aí quando eu perguntei para ele, Bruno, mas você quer fazer o quê? Ele falou, faculdade. A coisa era muito natural para ele. Ele veio me trazer, eu quero fazer faculdade. Eu falei, tá, você quer fazer faculdade do quê? Eu quero ser professor de educação física. Bom, então faculdade de educação física. E isso era natural porque era o papo da aula, né? Era o papo dos amigos. Os amigos no terceiro colegial, né? Ensino médio, não é mais colegial. O que você fala? Aquilo que é vestibular, o que vai ser de o que ele estava vivendo. Era o que ele estava vivendo, né? E aí ele foi, aí a gente começou. Falei, bom, então vamos para as privadas. E aí ele fez a primeira prova.
eu lembro que quando a gente estava indo para a primeira prova, ele falou assim, estou muito nervoso. Eu falei, não precisa ficar nervoso. Ele falou assim, o que eu faço quando eu não souber? Eu falei, você coloca tudo a mesma letra. O que você não souber, você coloca a mesma letra. Qual letra você quer? A, B, vamos combinar aqui. Você quer pôr a letra A, B, C ou D? Ah, mas pode ser A, pode. Então, tudo que você não souber, você coloca a letra A. O que não é diferente do que a gente aprendeu. Total. Só que a gente aprendia com os nossos pares, Sim, né? isso. Alguém precisou dizer pra ele, olha, quando você não sabe, coloca uma letra. A gente não fazia isso, a gente não faz. Uma ferramenta. É uma ferramenta. Pra ele conseguir sair daquele nervoso também. Mas não é isso. As pessoas não passam o vestibular porque elas chutam e colocam a mesma letra, né? E aí, ele fez a prova, ele fez a redação. Neste caso, eles até perguntaram se ele tinha alguma coisa, eu dei o laudo. Eu não lembro se eu lembro que ele fez a redação, mas ele fez assim. Ele escreveu a redação com uma pessoa do lado. Então, ele leu para aquela pessoa o que ele estava escrevendo. É diferente. Então, é diferente, porque ela tinha lido por ele o que ele escreveu quando ele finalizou. Não era ditando. Exato. Enquanto ele estava processando. Só que foi muito interessante, porque naquele exame caiu uma pergunta de redação sobre esporte. E ele tinha treinado redação na escola para fazer vestibular, e eles tinham treinado muita coisa sobre esporte. Ele tinha treinado, porque ele tinha uma professora que ajudava depois em casa, e ela tinha treinado coisas sobre esporte, sobre a coisa. Então ele foi muito legal. E aí ele passou. Uau! Passou, a primeira fez, eu olhei lá, passou. Né? E a hora que ele recebe essa informação? Foi muito legal, porque ele foi um dos primeiros a passar na turma dele. Uau, porque legal. Como ele fez faculdade, porque eu falei, vamos começar isso antes. Então, assim que abriu, eu falei, não sei quantas vão ter que ir, né? Então, daí ele passou, depois ele prestou. Na época tinha poucas faculdades de educação física, não tinha muitas faculdades, tinha Unip e a FMU, eu acho, não lembro se tinha mais alguma coisa. Ele passou na Unip, não passou na FMU, e aí vamos desbravar mais este... Mais um, né? Só que aí eu já tava ficando mais velha, né? Já tô mais cansada e tal. Só que aí ele entrou na faculdade, aí a gente começou... Foi um período muito complicado, muito difícil de adaptação. Sai daquela não para ele, comunidade? Não, para ele sempre tirou muito de letra. Tanto é que eu fui com ele uma vez na faculdade. Ele fez o NIP aqui no Paraíso, que é aquele prédio enorme, que é aquela coisa. Eu entrei com ele uma vez, tipo assim, olha, a sua sala é aqui. Não entrei mais para isso na faculdade. Eu entrei para falar com o diretor, para pensar em adaptações. Porque não tinham também nenhum adulto ali com síndrome de Down. Nada, não tinha passado nada, não tinha passado outras deficiências, não tinha passado nada. E aí a gente esbarra numa coisa que aí hoje eu falo, porque como eu sou da universidade, eu sou professora de universidade, o quanto nós na universidade ainda estamos muito atrasados em relação a isso. Até muito mais do que as próprias escolas, né? Muito mais. Que estão chegando e se adaptando. Então, por quê? Porque os meninos chegaram nas escolas, mas eles não chegavam nas universidades. Meninos, quando eu falo meninos, meninas, né? Pessoas com síndrome de Down, adultos, adolescentes, não chegavam, né? Então, o Bruno foi praticamente a primeira pessoa com síndrome de Down em qualquer faculdade da cidade de São Paulo. Uau! A gente sabia de mais 2 que estavam fazendo em Santos, um estava fazendo, a Priscila fez gastronomia, o Samuel não lembro o que fez, se foi gastronomia também, mas não tinha. E aí você começa a esbarrar em preconceitos e estigmas atitudinais dos professores. Então era assim, o Bruno precisa de acessibilidade, ele precisa de ajuda, tá? E o que ele precisa? Ele precisa... O que vocês conseguem oferecer, né? A gente começa a costurar isso. Naquela época a legislação também não chegava nas universidades. Hoje toda universidade tem que ter núcleo de acessibilidade. Naquela época não tinha. Então, eu quero... Por exemplo, o Bruno não está conseguindo acompanhar a aula, porque o professor fala muito rápido e ele tinha dificuldade de escrever. O que a gente pode fazer? Vamos gravar a aula? Então, tinha professor que não deixava gravar a aula, porque tinha medo que ele ia levar isso para não sei aonde. E também gravar a aula depois não funcionava, porque transcrever não dava e tal. E aí foram anos, eu tive um professor que chegou para ele, nunca me esqueci, um professor de anatomia, imagine, fazer anatomia. Sim.
o que eu fiz? Comprei um atlas, comprei um esqueleto. Aí eu tirava foto do esqueleto, tirava foto do atlas, ele olhava o que era no esqueleto, o que era no atlas, ele montou o atlas dele, escrevendo os nomes, porque decorar nome de osso, de músculo e tal. Anatomia 1 ele passou direto, anatomia 2 ficou meio assim, fez os exames, mas depois passou, ia fazer prova. Então assim, o professor pedia para ele fazer prova primeiro, ele era o último a fazer a prova, porque era prova de olhar peça, né, de olhar essas coisas. Só que o professor de anatomia um dia mandou um bilhetinho pra mamãe em casa. E aí ele falou, o professor quer falar com você. Bom, vou até lá, né? Pois não, professor, era até um colega meu. Não, porque eu estava pensando, para que este menino está fazendo faculdade de educação física? Falei, acho que o senhor pode perguntar para ele. Não precisava me mandar o bilhetinho. Não, porque eu fico pensando. Eu falei, Bruno, responde, por que você quer fazer faculdade de educação? Ué, porque eu quero ser professor de educação física. Aí ele virou e falou assim, para pessoas com síndrome de Down. Na época ele não falou com síndrome de Down, ele falou portadores de síndrome de Down. E aí eu olhei e falei, não é bem assim, ele não precisa. Então assim, eu tô falando isso, Nana, de 14 anos atrás, tá? Então, foi isso. Bom, o Bruno levou 9 anos para fazer a faculdade. Não foi um período fácil. E quando você fala 9 anos do Bruno e seus, que eu tô percebendo, né? Sim, pra mim foi a pior fase, assim. Eu tinha síndrome de pânico de ouvir falar épocas de prova. Porque qual era uma questão muito minha que eu entendia que era minha. Ele repetiu várias vezes, várias matérias, e aí ele refazia e não mudavam o jeito, então não era ele, né? É aquela frustração e aquela coisa. E eu também extremo, porque não tem o emocional, entra nessa história. E o meu grande problema era, vai chegar uma hora, ele vai jubilar. E que foram esses anos todos, pra ele, né? E eu, por várias vezes, eu falava, Bruno, você tem certeza que você quer continuar? Teve semestre que ele não passou em nada. Você tem certeza que você quer fazer? Eu quero ser professor de educação física, eu quero ficar. Ele já não tinha mais grupo, né? Ele já não tinha mais turma, ele foi indo, isso foi uma coisa que a gente fez, ele vai indo tal, a turma que ele entrou primeiro meio que formou, mas ele não tinha mais vínculo, não tinha tal. Mas ele não queria sair. Até que dia... Ele é muito resiliente. Ele é muito resiliente. Até que foi um dia que eu virei e falei assim, chega, nós vamos mudar de faculdade. Eu vou te transferir de faculdade, porque aqui não vai dar mais nada. Tava chegando naquele ponto que eu falei, daqui a pouco ele jubila e vai fazer o que da vida, né? E aí eu pedi a transferência, aí abriram várias faculdades, e aí eu falei, vou deixar olhar por perto o que tem, porque tem que ter uma coisa também de ser logística, tal, eu trabalho, né, todo mundo tal. E aí tinha aberto a FAM de educação física, tinha alguns anos e tal, e aí eu pedi a transferência para lá. Só que isso foi no início da pandemia. Só que, coincidentemente, o diretor que estava na FAM não sabia. Eu soube depois que a FAM aceitou tudo. Não falei que tinha síndrome de Down. Levei só o currículo dele, da outra. Eles aceitaram. Depois que eles aceitaram, eu bati na porta do diretor. Deixa eu te contar. Esse aluno aqui que foi aceito tem síndrome de Down. Só que aquele diretor tinha feito doutorado no programa de pós-graduação do Mackenzie em distúrbios do desenvolvimento, porque ele tinha trabalhado com Paralimpíada. E eu sou desse programa também, eu vim desse programa. Então me contaram, falaram, olha, tem um cara legal, porque eu tava comentando uma mesa. Mais preparado. E aí foram os outros anos mais fáceis, porque daí ele tinha algumas matérias para fazer, não eram todas, né, porque já tinha. E aí ele acabou fazendo, e foi muito legal. Foi uma pena que foi na pandemia, porque ele acabou fazendo mais isolado, pela própria faculdade, mas ele teve um relacionamento muito legal com o diretor, porque inclusive ele teve matéria com o diretor. E esse diretor foi muito bacana, na própria formatura dele ele falou, foi uma coisa bem bacana. Emocionante. Então, e pro Bruno também. Para ele uma conquista, né? Como que você falou, né, antes da gente terminar essa história da parte da faculdade, você falou que muitas vezes você colocava para ver se queimava, e se queimava saía. Como que
pro Bruno, por mais que ele lida super bem com as frustrações, como que são essas situações para ele? Você lembra de alguma específica onde ele ficou muito frustrado com alguma atitude ou com alguma limitação que impuseram a ele por preconceito? Ele teve muito poucas ações de preconceito, tá? Eu lembro de uma vez alguma coisa que aconteceu no clube, que falaram alguma coisa pra ele, eu perguntei, e aí? Ele falou, não, tudo bem. Mas ele me via, eu acho que tinha uma coisa também de um respaldo, porque ele e o Vitor sempre me viram trabalhando pela causa. Então, tanto é que tinha uma época que, eu não sei o que eu falo, aconteceu, fulano, a escola não quer aceitar tal pessoa, eu recebi uma denúncia, o Bruno fazia assim, liga pro meu tio, porque o tio é advogado, liga pro meu tio, que ele é advogado, ele tem que resolver. Ele sabe. Então ele sabia desse respaldo, eu acho que isso foi uma coisa meio de porto seguro. Tem uma questão de que era assim, o Bruno sabia que ele tinha síndrome de Down, mas ele falava assim, de uma época que ele falava assim, a síndrome de Down passa aqui ao meu lado. Tipo, e a gente sempre foi muito claro em dizer, Bruno, você vai conseguir fazer, talvez você demore um pouco mais, talvez você, vá fazer mais devagar e tal, mas você vai conseguir fazer. Eu acho que uma das coisas que talvez ele tivesse mais frustração, nunca foi tão explícito, mas teve uma época que foi, mas a gente resolveu de uma outra forma, é a questão da carta de motorista, né? Porque eu sempre tive um motorista para me ajudar, porque eu trabalhava, então não tinha jeito. Às vezes eu falava que eu trabalhava para pagar o salário dele, sim, era coisa ruim, mas eu precisava trabalhar. E que foi uma pessoa também que ficou muitos anos comigo, que foi o segundo, terceiro pai do Bruno, do Vitor e tal. E assim que a gente conseguiu... Ele precisava sair também, foi uma coisa que ele quis sair. Eu não pus outra pessoa no lugar. O Bruno vai ter que ter autonomia. E aí veio o Uber. Então, quando eu falo assim de privilégios, eu estou falando realmente de privilégios. Eu tentei fazer com que o Bruno viesse aqui para a faculdade de metrô, mas ele tem uma dificuldade visoespacial grande. Então, ele não conseguia descer na Estação Paraíso. Ele não sabia para onde ele tinha que ir. E aí estava saindo Uber. Então hoje, por exemplo, o Bruno tem autonomia total de Uber, né? Lógico que isso tem um outro custo, a gente tem que se preparar para outras coisas e tal. Ele usa Uber desde que o Uber saiu, sozinho, né? Todas as horas. Lógico que em determinadas horas, madrugada, eu peço para compartilhar viagem, se ele vai para algum lugar muito além daquilo, eu peço para compartilhar a viagem, mas eu farei isso com qualquer outro. Isso. Você confia muito nele. Confio. Eu sinto isso. Confio. E eu acho que isso é uma lição para todas as mães. Não para mães só de crianças atípicas, mas às vezes eu sinto, como mãe de crianças muito pequenas, que eu preciso às vezes confiar mais neles, né? Eles são capazes. Nana, eu brinco com eles que eu falo assim, eu confio em vocês individualmente, eu não confio em vocês em bando. Sim, mas eu confio. Isso é verdade. Mas eu confio nos dois, né? Eu sou uma mãe, as pessoas às vezes falam, eu sou uma mãe que quando eles saem à noite, e eu sei, eu vou dormir. A minha mãe e eu durmo. Assim. Eu durmo. Eu até fiz um relato disso em outro episódio, que eu falei uma vez pra minha mãe, mãe, todas as mães de amigas nossas, quando eu saio, quando elas saem comigo, ligam, chegam em casa, tem que ir lá cumprimentar. Você tá no 13º sono quando chega. Sou igualzinha. E a minha mãe fala, eu rezo. E aí eu vou dormir, eu entrego, porque é isso, eu entrego, eu vou. O Bruno já salvou amigo de coma alcoólica vomitando, ele que ficava com os amigos quando ficava vomitando. Sim. Então, assim, eu confio nele, eu confio no Vitor, né? E eu acho que assim, nós estamos numa fase agora que o Bruno quer morar sozinho. E agora a gente vai trabalhar isso para ver se até o meio do ano, minha meta é ver se até o meio do ano ou até o final do ano que vem ele tá indo morar sozinho, né? O próximo passo. É o próximo passo. E as pessoas me olham e falam, gente, mas... o meu filho o Vitor fala assim pra mim, que eu sou aquela, você não vai sair de casa quando? Né? Quando que vocês vão sair de casa? Ele fala, mãe,
Todas as mães, meus amigos todos querem sair de casa e as mães não querem. Você é a única que quer a gente sair de casa. Porque é isso, vocês são do mundo, vocês precisam viver a vida do mundo, né? E eu fiz uma pergunta depois dessa nossa conversa, vai passar minha conversa com a doutora Ana, que eu já gravei, que é uma pediatra que especializou em síndrome de Down. Eu sei que vocês se conhecem. Sim. Ela tem uma irmã que tem a idade do Bruno com síndrome de Down. E eu fiz uma pergunta para ela, né? Qual é a chave, qual é o segredo para que essas crianças de agora se tornem adultos autônomos? E ela respondeu. Ela falou assim, olha, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas se ela estivesse aqui, tá muito na criação. É acreditar na possibilidade do ser humano, independente da... Assim, ela falou muito sobre a potência, acreditar na potência. Acreditar na potencialidade do ser humano. Né? O acreditar, a gente está muito acostumado a olhar. Quando você fala numa deficiência, você fica olhando a deficiência, você não olha o ser humano. Eu acho que eles já pagam um preço muito caro por ter um fenótipo. Tá. Quando ele entra primeiro a síndrome de Down e depois o Bruno. Né? Isto é o que acontece. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente tentou, mas não é que eu ficava falando, não é que eu ficava fazendo, eu acho que era nas ações. Eu acho que ele aprendeu no formato da criação que a gente sempre deu para ele. Eu acho que ter um irmão de uma idade muito próxima e ele vê esse irmão tendo a mesma educação. E o Vitor sempre foi, eu falo que o Vitor é piorado, porque eu sou muito assim, não é que eu sou brava, eu não sou rígida, assim, mas eu cobro muito, mas eu cobro dos dois. Mas o Vitor cobra mais ainda do Bruno. Porque ele fala, ele pode, tem hora, às vezes ele acredita no o Vitor às vezes fala pra mim, você tá fazendo diferente, não faça assim, vocês não estão deixando com que ele vai. E às vezes eu olho e falo, é verdade. Então assim, o segredo pra mim foi sempre assim, deixa ou não deixa, aí eu paro. O que eu faria se ele não tivesse síndrome de Down? Eu deixaria. Então ele vai, e aí eu vou ver se eu tiro, né? Não queimou? Ótimo, então vai e vai. E assim foi, né? E realmente ele é um adulto autônomo desde muito cedo. Bruno fez estágio no Pacaembu, num grupo que era da prefeitura de polo aquático, na época da faculdade, ele precisava fazer estágio, ele foi fazer estágio lá. Eu juro pra você, eu nunca fui com ele. Eu deixei ele na porta do Pacaembu para a entrevista. E ele entrou e foi. Né? Agora ele parece que vai começar a treinar. O Adriano resolveu levar ele para treinar natação no Paralímpico, não sei o que. Eles foram lá semana passada. Eu até estranhei, porque essa semana o Bruno sentou e fez assim: eu preciso de uma ajuda. Aí eu olhei e falei assim, porque é difícil dele pedir. Alguém pode me levar no Ibirapuera na sexta-feira, às 6 horas da tarde? Eu falei, para que você precisa ir lá? Não, eu tenho treino. Eu falei, tá bom, eu te levo. Porque normalmente teve vezes, Nana, uma vez eu tava no Rio, e aí ele me ligou e falou assim, estou saindo, não, nem me ligou, ele saiu, ele voltou, aí depois ele virou pra mim e falou assim, eu fui gravar um negócio. Eu falei, você foi gravar o quê? Aonde? Foi? Não, eu fui. Eu falei, tá, mas onde você foi? Não, era um negócio pro nosso amigo, pro Ponsik. Eu falei, tá bom, o que é isso? Não, tá. E aí eu fiquei sabendo, um amigo deles, uma menina precisava fazer um TCC e queria usar ele para gravar um filme. Eles combinaram tudo, ele foi, ele voltou e eu só soube quando... Depois que ele foi. Entendi. Entendeu? Então, isso é um exemplo muito prático de quem é o Bruno dentro dessa estrutura familiar. Exato. Rosane, eu queria saber um pouco, porque eu sinto que o Bruno tem um carisma também. Ele se relaciona, né, bem. As pessoas querem estar em volta dele. Como você enxerga as relações que ele fez ao longo desses anos? Eu acho que todas essas relações e todos esses carismas, eles vêm muito da convivência. Então, aos poucos as pessoas vão vendo quem é, né?
E ele vai fazendo. O Bruno tem uma dificuldade de comunicação, né? Tem horas que às vezes a gente não entende, mas as pessoas sempre estiveram. Eu falo, assim, acho que foi sorte muita coisa, né? Não teve um Uber que levou ele para lugar. Ele nunca foi assaltado, ele nunca foi roubado na coisa de troco e não sei o quê. Ele nunca foi sacaneado, né? Tem gente que não percebe que ele tem síndrome de Down, dependendo da situação e de alguma coisa. Eu imagino que o próprio Uber, que muitos não olham para trás, na época principalmente da máscara, né? E tal. Então, assim, eu acho que o que ele tem é respeito, né? As pessoas têm muito respeito e gostam ele põe de convivência, entendeu? A gente sempre falou que para ele que a gente vive numa sociedade, a gente precisa um do outro, né? A gente precisa disso e tal. E ele é um cara que se vira de uma forma surreal, uma história ótima. Ele tem uma namorada, né, a Júlia, que não tem síndrome de Down, é uma menina autista, e eles namoram, eles se conheceram pela internet na época da pandemia, eles já estão juntos há 3 anos, alguma coisa assim, namoro, dormem um na casa do outro, namoro como pessoas da idade deles, adultos, né, adultos e tal. Isso foi uma coisa, não é a primeira, já teve outras namoradas e tal. E aí uma vez teve um show do Lua Santana, eu acho, na Hebraica. Pode ser, não sei. Alguma coisa assim. Eu quero ir no show do Lua Santana. Eu falei, tá bom. Lógico que é muito mais fácil eu mandar ele num show na Hebraica do Lua Santana do que eu mandar ele num show numa casa. Eu não vou dizer que eu não fico, né? Tá bom. Então compraram lá os ingressos, eu deixei eles na porta e eles iam voltar com o meu irmão, que meu irmão ia buscar minha sobrinha. E tudo bem e tal. E aí chegaram em casa, eu esperei, nesse caso, quando meu irmão falou, estou indo buscar, eu fui dormir. Aí eu dormi. Chegaram, vão para dormir, no dia seguinte eles me contaram. Aí ele falou assim, mãe, eu fui falar pro Lua Santana, mandar um abraço pra Júlia, um beijo pra Júlia, porque ela é fã dele, estavam os dois juntos. Falei, tá. Eu consegui. Eu falei, como que você conseguiu, Bruno? O que você fez? Nada. Eu conhecia todos os seguranças, porque como é na Hebraica, são da Hebraica. Conheci os seguranças. E eu cheguei ele chegou no produtor do Lua Santana. Ele queria entrar para falar com o Lua Santana. O produtor falou que entrar não podia, e aí ele pediu pro produtor falar. E disse que o Lua Santana falou. Tô mandando um beijo pra Juliana. Então, assim. E é uma coisa, tem um guru aí de empreendedorismo que ele fala: seja um cara de pau. E ele é cara de pau. E o cara de pau, ele tem que ter muita autoconfiança. Sim. Segurança. E essa segurança vem de toda essa história, essa bagagem que a gente está conversando até aqui. Exato. Rosane, tô encantada com a história do Bruno, com a sua história. Eu, como mãe de crianças típicas, aprendo demais. Assim, eu saio daqui dessa conversa hoje falando, não, eu preciso acreditar mais na potência dos meus filhos. E ainda pequenos também. Né? Eles nos provam todos os dias. Porque tudo isso começou. Deixa eu contar uma história rápida, porque você falou de pequenos, que foi a que eu lembrei, né? Na época que eles eram pequenos, tinha a história do patinete. Não sei se você lembra quando começou a história do patinete de alumínio. Tá. Você era uma jovem, né? Você era jovem, talvez você tenha até usado o patinete. E aí, então, os meninos chegaram em casa que eles queriam um patinete. Tá bom. E eu falava assim, como que eu vou comprar patinete pro Bruno? Porque ele tinha uns 6 anos, 7. Não vou comprar patinete para ele se o equilíbrio dele é péssimo, né? Ele vai pegar o negócio e vai se frustrar. Vai se estrupicar. Não, tá bom. Aí fui na loja e descobri que tinha um patinete de plástico que era com 3 rodinhas. Então 2 atrás, uma na frente, era de plástico. E esse ainda era mais legal porque vinha com uma mochilinha. O de alumínio não vinha. Lá fui eu comprar o patinete. Fomos Bruno, Vitor, vamos lá comprar. Bruno, olha que legal, esse tem a mochilinha, não sei o que, tá bom, vou levar, tal. Chegamos em casa, eles foram andar de patinete, o Bruno pegou o patinete dele e não saía do lugar. E não conseguia. O Vitor pegou o patinete e saiu andando. O Vitor tinha uns 4 anos, saiu andando com o patinete, 3, sei lá. E o Bruno tentava o patinete, falava, mas nem esse de rodinha de 3 ele sai do lugar. Aí o Vitor pegou e falou assim, não, peraí.
jogou o patinete dele e pegou o patinete do Bruno. Só que o Vitor também não conseguia fazer o patinete sair do lugar. Nisso, o Bruno foi lá e pegou o patinete do Vitor e, capengando, saiu do lugar. Aí eu olhei, o Vitor olhou pra mim e falou assim: mãe, patinete é ruim. Muito boa essa história. Exatamente, é isso. Entendeu? Uhum. Então, acho que a gente aprende desta forma. Total. Desta forma. Rosane, bom, eu imagino que o Vitor, o Bruno, tem um orgulho imenso de você e eu sinto também o seu orgulho por eles. Obrigada por estar aqui. E eu lembro exatamente essa história que você contou do dia que o Bruno pediu para levá-lo no Ibirapuera, que ele ia pro treino com o Adriano. Foi o dia que você conheceu, que eu falei, não, eu quero muito trazer a mãe dele no Super Mulheres Positivas. Obrigada. Imagine, né? Foi um prazer, agradeço o convite. E, bom, vocês fiquem conosco que já vai entrar o quadro Saúde com a doutora Ana e vamos falar um pouquinho mais sobre síndrome de Down. Obrigada. E no quadro Saúde de hoje, a gente continua falando sobre o tema Síndrome de Down e agora com a doutora Ana Domingues Bon, que é formada em Medicina pela Universidade de São Paulo, com residência médica em Pediatria e Terapia Intensiva na mesma instituição de ensino. Ela possui experiência profissional e pessoal em Síndrome de Down, além de uma pós-graduação no tema. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Obrigada, Naná, é um prazer estar aqui. E, doutora Ana, eu já queria começar falando sobre essa experiência pessoal que você coloca na sua apresentação, que você tem com a síndrome de Down. O que é essa experiência pessoal? Eu tenho uma irmã bem mais nova, a Sofia, tem 30 anos, e eu sou bem mais velha que ela e acompanhei muito, tenho muitas lembranças vívidas, né, desse comecinho de vida dela, num cenário onde a medicina, principalmente no Brasil, era bem diferente, as orientações, o próprio conceito, pensar a deficiência era muito diferente. Então, eu acompanhei muito a trajetória de luta mesmo dos meus pais, de todo o impacto de descobrir isso pós-natal. Minha mãe não sabia disso quando estava grávida. Foi uma gestação algo inesperada, então eu lembro muito de acompanhar, né, toda a trajetória, tudo que eles buscaram para que hoje a minha irmã chegasse onde chega e onde continua, com certeza. E isso, essa experiência pessoal que você tem, esse caso na família, você acha que foi o que te levou para se especializar na pediatria com crianças com síndrome de Down? Com certeza. Não foi nem um pouco consciente. É muito engraçado isso, quando a gente olha nossa trajetória para trás e vê, né, que a vida meio que vai te empurrando para algumas coisas. Mas eu acho que eu comecei a me interessar muito pela medicina, de acompanhar o desenvolvimento, principalmente neurológico, as habilidades, as conquistas, e comemorar isso com os meus pais, de pouquinho em pouquinho, de ter objetivos e não saber muito aonde ela ia chegar. Quando a minha irmã nasceu, o médico que deu a notícia, deu para os meus pais a notícia de que ela iria viver provavelmente até 15 anos, que não iria andar, não iria falar. Deu, assim, aquele super balde de água fria, né? E hoje quem conhece a minha irmã, completamente, assim, o oposto seria pouco, né? Sim. Então, eu lembro que isso sempre despertou muito fascínio, né? De ver as conquistas, de ver o desenvolvimento. E aí, acho que fui empurrada um pouco pra medicina por causa disso. Na sua família tem médicos? Não. Porque geralmente são famílias de médicos. Não tem. Tá. Sou a primeira. Tem, assim, pessoas mais distantes, mas que não foram, assim, influência direta. E eu me lembro muito no dia que eu resolvi trabalhar com síndrome de Down. Eu já fazia terapia intensiva, trabalhava no Instituto do Coração, comandava uma das UTIs lá dentro. E tem muita associação, né, acho que como muitas pessoas sabem, de cardiopatia com síndrome de Down. E a gente tinha muita criança com síndrome de Down e as pessoas me chamavam para conversar, para falar sobre a minha irmã, os pais mais aflitos. E aí um dia uma amiga falou: por que você não trabalha com isso? Por que você, né, você tem essa vivência pessoal, essa forma de acolher, que é o que as famílias buscam, né? Saber o que acontece amanhã, não no técnico, mas numa coisa ampla.
E aí que eu falei, nossa, acho que vou juntar tudo, né, numa mesma coisa. Sim. E foi assim que eu fui parar onde eu tô hoje. E aí você contou, você relatando sobre essa experiência da sua família, você falou que a sua mãe descobriu pós-natal. Mas agora entrando numa parte um pouco mais técnica, a gente tem hoje exames que a gente consegue descobrir, detectar síndromes antes, durante a gravidez, né? Você poderia falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre isso? Sim, então a gente tem algumas formas de fazer suspeita e diagnóstico, né? É bem importante sempre afirmar para as famílias que o fato de não ter nenhum exame alterado no pré-natal não necessariamente significa que houve um erro quando acontece essa descoberta, porque existem várias variáveis num pré-natal mais habitual que não necessariamente vão descobrir, né, que aquela criança tem síndrome de Down. Então a única forma da gente, de fato, fazer o diagnóstico é fazer uma amniocentese, que é a punção da barriga para coleta de células ali do líquido amniótico, super invasivo, existe risco de aborto, então é algo que é sugerido em situações ali muito específicas, né? Pouquíssimas pessoas fazem este exame. Daí a gente tem hoje a medicina mais avançada, que também não é disponível para todo mundo, a partir de 2 exames principais. Um exame morfológico, que é um dos exames de ultrassons que são feitos ali numa determinada etapa do pré-natal, em associação com algumas coletas de sangue, que avaliam no sangue periférico, né, da mulher, da gestante, e aí se coloca um cálculo de risco para algumas síndromes. Tá. Mas veja que é um risco, a gente também não consegue dar certeza. E no ultrassom eu tenho o porém de que é um exame extremamente variável, a depender principalmente de quem faz o exame. Então, num cenário do profissional que faz, exato. Então, num cenário de uma pessoa super experiente, essa combinação de fatores consegue fazer o diagnóstico em torno de 85% das vezes. Porque pode ser que aquele bebê não tenha as alterações que fazem a gente conseguir fazer o diagnóstico, né? Porque que são mais físicas? Exato, exatamente. Então, por exemplo, existe uma medida que as pessoas geralmente conhecem, que é a translucência nucal, uma medida aqui da nuca. Geralmente eles têm o pescoço mais curto, uma série de alterações, características anatômicas da face, da orelhinha, do pescoço, etc. Do nariz, né? Exato. Mas pode ser que a pessoa não tenha essas alterações. Entendi. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Existe um outro exame que está disponível na rede privada, geralmente os convênios não cobrem, então vai muito da orientação ali do pré-natal, que é um exame que se chama NIPT, é uma sigla em inglês, que detecta células como se fosse um cariótipo, digamos assim, ou seja, ele detecta células do bebê que circulam no sangue da mãe, e conseguem ver qual é o material genético que está dentro dessas células. E esse exame, sim, ele tem uma acurácia muito grande, em torno ali de 95%, 96%, mas perceba que também não é 100%, sim. Né? E aí esse também seria uma forma de fazer o diagnóstico de forma mais certeira. Mas para a imensa maioria da população, isso privado ou SUS ou público, o diagnóstico chega pós-natal até a 60% das vezes. Então é bastante, né? A gente nem sempre consegue fazer o diagnóstico antes, enquanto essa pessoa está gestante. E aí esse diagnóstico pós, geralmente é feito pela pediatra na hora do nascimento? Aí sim você consegue fazer o diagnóstico pelas características físicas? Sim, sim. Ou pelo obstetra, ou geralmente pela equipe de pediatria, que é a equipe neonatal, que faz o parto e acompanha esse bebê nos primeiros dias da maternidade. Então, geralmente, a partir dessas características físicas também, você consegue dar o diagnóstico, não com uma certeza 100%, porque o que confirma é o cariótipo, que é um exame de avaliação dos cromossomos, né? Que é uma coleta de sangue, mas pelas características como tem... Que é o cromossomo 21. Isso. Então, você tem na síndrome de Down, você tem a presença desse terceiro cromossoma no par 21. Todo mundo tem 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Todas as nossas células são desta forma, de todo mundo, todos os seres humanos.
Quem tem síndrome de Down, no par 21 tem 3 células. E aí esse material genético a mais, ele faz com que a pessoa venha com uma série de características um pouco diferentes. Que nem todo mundo tem. Na verdade, ninguém tem todas as características. É um conjunto de sinais e sintomas. Então, o pediatra que bate o olho na criança, já num primeiro momento, com muita frequência, a gente consegue dar uma certeza razoável, a partir dessas características, de que o bebê tem síndrome de Down. Doutora Ana, muitas mães nos escutam no momento que elas estão, às vezes, gestantes, ou até mulheres que pretendem engravidar. E aí, essa questão desses exames para descobrirem se a criança, o bebê, tem alguma síndrome, além da questão emocional para se preparar, existe alguma questão médica que pode ser feita ou que deve ser feita por conta dessas cardiopatias que até você já disse durante a gestação? Sim, com certeza, né? Acho que o primeiro ponto do diagnóstico ser feito pré-natal é informação. É conseguir se munir de boa informação, se empoderar de informação de qualidade, porque isso impacta no futuro dessas crianças, né? Dado que a gente tem uma síndrome que um dos aspectos é a deficiência intelectual, e algumas comorbidades associadas, como a cardiopatia, que é realmente muito frequente, mas em torno de metade nasce com alguma cardiopatia, o fato da gente conseguir fazer esse diagnóstico antenatal ajuda muito. É até frequente que se faça o diagnóstico da cardiopatia, através do eco, do ultrassom, enquanto a mulher está gestante, e aí a gente vai atrás de, enfim, tentar entender se tem síndrome de Down ou não, ou outras síndromes, né? E claro, depois que você faz o diagnóstico, estando gestante, além de repente fazer um eco mais minucioso, avaliar se tem cardiopatia ou não, às vezes até a decisão de onde esse bebê vai nascer muda, né? Se você tem uma criança que tem alguma alteração gastrointestinal, que também pode ser avaliada através de um ultrassom mais minucioso, ou de uma cardiopatia, ou às vezes alguma outra preocupação relacionada ao crescimento desse bebê, o risco de parto prematuro, é importante que muitas vezes, se a família tiver condição, que se mude a decisão de qual hospital vai nascer. Às vezes um hospital com mais recurso, com um cardiologista que possa avaliar se for uma criança cardiopata e por aí vai. Mas acho que o principal impacto é munir de boas informações, um puerpério mais leve. Acho que todo mundo que é mãe tem, né, as suas lembranças do puerpério, que é sempre desafiador para absolutamente todo mundo. Quando você tem uma criança com algum diagnóstico, qualquer que seja, esse puerpério tende a ser muito mais desafiador. Então, é sempre mais leve depois, quando a gente, por mais difícil que seja, eventualmente descobrir alguma coisa durante a gestação, depois que passa ali um primeiro susto, que a família consegue buscar bons profissionais, buscar boas informações em rede social, em site, né, em podcast, como a gente está fazendo aqui. Isso sempre é benéfico, sempre ajuda. E eu percebo que com o avanço, né, cada vez mais dessas informações nas redes sociais, com perfis, como por exemplo o perfil do Marcelinho, que agora teve um vídeo que viralizou, o próprio perfil do Pepo, são também formas de se conectar com famílias que estão vivendo ou viveram a mesma situação. É o dia depois, né? É o que você falou sobre, a gente falou sobre isso antes de entrar no ar. Agora, eu pensando aqui um pouco, então, nesse preparo que você falou, da gente buscar, de repente, se tiver a possibilidade, um hospital para fazer esse parto com mais recursos, com um cardiologista. Falando agora do parto e logo do pós-parto, da amamentação. A síndrome de Down, a criança, o bebê com síndrome de Down, ele pode afetar, por exemplo, o parto? É uma indicação para ir para uma cesárea? Jamais, jamais. Então, existe um risco de parto prematuro. A indicação da via de parto, ou seja, parto normal ou cesárea, ela deve levar em consideração a vontade da mulher e os riscos do bebê ali, riscos objetivos, né, de outras doenças. A síndrome de Down por si só não interfere nisso, mas a gente sabe que eles têm um risco de trabalho de parto prematuro, de uma restrição de crescimento que às vezes indica uma cesárea antecipada, mas aí
A avaliação deve ser feita obstetricamente. Não é por ser pela síndrome de Down. Pela síndrome. Jamais. E a amamentação? Aqui a gente tem, acho que é a minha principal bandeira, vamos dizer assim, nessa área de atuação que eu tenho, né? Tentar desmistificar esse conceito ultrapassado, antigo e errado que muitos colegas têm, muitos profissionais da saúde têm, de que quem tem síndrome de Down não consegue amamentar. Então existe isso. A gente, enfim, eu aprendi isso na faculdade, né? Por quê? A amamentação por si só é sempre um grande desafio, né? A gente tem no Brasil um país em que a média de amamentação são 40 dias para crianças, né, um dado geral. Na síndrome de Down, a gente nem tem esse dado, mas eu arrisco dizer que deve ser 2 dias, 1 semana no máximo. E o que a gente tem de dados objetivos. Uma criança que tem uma hipotonia, ou seja, que é uma das características da síndrome, uma fraqueza muscular, que pode ser mais ou menos acentuada, né? Não é uma condição que todo mundo tem e que todo mundo tem em grande intensidade. Então, o que falta, na verdade, é boa orientação. Fonos, enfermeiras, pediatras capacitados para orientar essas mulheres a amamentar. Amamentar é sempre um desafio. O próprio hospital. Exato. Então, o que acontece muito? A criança nasce, por ser síndrome de Down, ela é levada à UTI, ou é colocada uma sonda porque já acham que não vai conseguir amamentar. Então, acho que essa é uma das grandes batalhas que a gente, de fato, tem para capacitar, de fato, as pessoas, dar chance para que essas crianças aprendam a mamar. Ou seja, é possível. Super. No consultório tenho muitas famílias que, com paciência, mas sim, a gente muitas vezes precisa de um pouco mais de paciência, precisa de um pouco mais de orientação, às vezes um trabalho com fono mais direcionado nas primeiras semanas de vida. A gente tem um desafio que é frequente, que eles sejam bebês um pouco mais sonolentos. Recém-nascido é sempre sonolento. Sim. Eles são ainda um pouco mais sonolentos, aí a gente fica naquele desafio. Então precisa ter paciência, né? Então, mas é super possível e tenho muitos exemplos para dar de que isso é possível. Era algo realmente que eu não sabia. É importante a gente começar a disseminar a informação. Eu imagino que não só médicas, pediatras especializadas, que estão se especializando em síndrome de Down, mas hoje a gente deve ter fisioterapeutas, fonos, que estão também seguindo essa especialização. Exato. A medicina, a ciência avança tanto que não tem como você saber tudo de tudo. E tudo bem, né? Então, de fato, é buscar pessoas que tenham aquela vivência para que você receba a melhor orientação que você pode para o seu filho, né? Acho que é isso. Quando você estava falando sobre a amamentação, você comentou sobre a hipotonia. Fraqueza muscular. A fraqueza muscular. E aí, eu queria entrar numa informação que às vezes é uma informação que as pessoas têm dúvida, é um tabu, sobre a questão do grau da síndrome de Down. Eu já li bastante que isso caiu por terra, mas eu queria que você explicasse um pouco do que se acreditava e o que hoje como a medicina olha para essa evolução e para esse grau ou não da síndrome de Down. Legal. Não existe grau, né? Então, repitam comigo, não existe grau na síndrome de Down. E, na verdade, a gente caminha para um entendimento das questões de neurodiversidade, de pessoas que têm deficiência intelectual, um olhar diferente, neurologicamente falando, de que não dá pra gente encaixar as pessoas em quadradinhos de sim ou não, binários, né? 1 ou 2. O cérebro humano é extremamente complexo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente sempre analisa é que aonde aquela pessoa vai chegar, ou seja, qual que é o potencial intelectual que uma pessoa tem, depende basicamente de 3 fatores, principalmente quando eu falo de síndrome de Down. O primeiro é uma variação inerente à genética humana das pessoas. Então, temos aqui pessoas com interesses variados. Eu fiz medicina, tinha facilidade em biológicas, era péssima em matemática e em exatas, né? Imagino que você deva ser de humanas, algo semelhante, comunicação. Sim. Então, as pessoas têm habilidades diferentes. Da mesma forma, é assim com quem tem síndrome de Down. Pessoas que vão ser
ter variações diferentes do intelecto. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito às oportunidades, né? E na síndrome de Down a gente fala muito da estimulação precoce. Isso é uma coisa que os trabalhos científicos mostram muito, que tem gente que até muda esse termo de estimulação precoce para estimulação a tempo. Por que a tempo? Porque os 2 primeiros anos de vida de uma criança, isso para toda criança, são porque precoce significa que é antes do tempo. Exato, entendi, exato. Faz sentido. A tempo de que a gente consiga de fato intervir, de potencializar o desenvolvimento. Então, os trabalhos mostram que os 2 primeiros anos de vida da criança tem um termo que talvez as pessoas já tenham ouvido falar, que se chama plasticidade neuronal, ou seja, o cérebro está em intenso crescimento, a todo momento, a todo vapor, muitas sinapses. Isso, crianças típicas e atípicas. Típicas e atípicas. E quando você tem uma questão de saúde ali, ou uma questão de deficiência intelectual, da mesma forma, eu tenho um potencial muito grande de realmente fazer mais conexões nervosas, crescer, fazer esse cérebro crescer, né? Então, fono, físio, terapia ocupacional, enfim, fazer os estímulos adequados, indicados pelos profissionais que entendem nessa fase da vida é de extrema importância, e depois continuar com os estímulos adequados. Isso é muito, muito, muito importante. A gente sabe que isso muda o futuro, que são pessoas que vão chegar lá na frente de forma diferente. E o terceiro ponto diz respeito ao cuidado das comorbidades. Então, se eu tenho um paciente que tem uma cardiopatia, um problema intestinal, uma imunidade pior e fica muito doente, invariavelmente esses agravos, essas doenças, aí sim doenças associadas, elas vão impactar na saúde como um todo. Né? Então, a variação que existe, e sempre quando os pais trazem essa pergunta, falam, não, mas eu conheço fulano que faz tal coisa e outra pessoa não faz. Então, você tem a variação e existe a história, a associação de comorbidades que podem ou não estar presentes, né? Então, uma coisa que impacta muito as pessoas com síndrome de Down, por exemplo, principalmente na adolescência, são os distúrbios de sono. É muito comum eles terem questões relacionadas ao sono. Sono de mais ou de menos? Sono ruim. Qualidade do sono ruim. Então, quando a gente não dorme, o sono é um dos pontos mais essenciais quando a gente... Isso para todo mundo, né? Quando a gente olha a saúde, bons hábitos de sono, de quantidade e qualidade. A gente sabe que as pessoas com síndrome de Down têm maiores taxas de distúrbios de sono. Síndrome das pernas inquietas, apneia obstrutiva do sono, para colocar alguns nomes técnicos, que são doenças relacionadas ao sono. Se eu não trato o sono, a pessoa não dorme bem, não consegue aprender, né, como ela poderia, fica sempre muito irritada ou muito sonolenta ao longo do dia. Isso acontece conosco, né? Eu no puerpério, por exemplo, realmente funcionava muito diferente do que quando meus filhos me deixam dormir, que não é sempre ainda. Exato. Mas eu não sabia também dessa informação. Algumas características de pessoas com síndrome de Down foram muito já faladas. Essa é algo que tem sido falado mais recentemente? É um aspecto, eu acho que isso de uma forma geral na saúde, o sono tem sido muito negligenciado, né? Ainda mais nesse mundo corrido, que todo mundo tá sempre com pressa, fazendo 35 coisas, né? No Instagram antes de dormir. O sono, ele tem sido negligenciado, e acho que a medicina como um todo não via tanto a importância do sono para pacientes como um todo, como tem visto mais recentemente. E é algo que às vezes é difícil você detectar. Se você não sabe dessa informação, não fica atento, às vezes você não pergunta, e às vezes não basta perguntar pro paciente assim, pra família, né? Dorme bem? Dorme. Fim, acabou. Só que quando você vai, mas dorme que horas, mexe muito, ronca, respira pela boca, fica sonolento de dia, às vezes são características mais sutis, que às vezes as pessoas vão colocando como eu costumo dizer, entre aspas, na conta da síndrome de Down. Ele é sonolento? Não, é porque tem síndrome de Down. Dorme mal? Não, mas é que tem síndrome de Down. Mas peraí, vamos ver, né? Existem doenças associadas, existe tratamento, tem como melhorar. Então acho que é algo realmente que se fala pouco, e bem particular de quem estuda mais esse assunto, de quem vivencia mais essa experiência, talvez. E entrando agora também, você falou sobre as redes sociais, né? E isso em geral para as pessoas, que eu acho que realmente tem um efeito
para a questão do sono. Mas falando de crianças com síndrome de Down e o acesso que elas têm a telas e a redes, você tem algum alerta a fazer sobre isso? Existe alguma preocupação que deve ser levada mais a sério em relação a crianças com síndrome de Down com excesso de telas e redes sociais? Muito boa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que ela é urgente na infância. Isso, exato. É isso. Tá muito borbulhando para mim isso neste momento. Sim. Então, acho que eu consigo pensar 2 pontos bem importantes. Bom, primeiro ponto é que da mesma forma que a gente vem num trabalho, todo mundo que trabalha com a infância e que pensa a infância e se preocupa, vem nesse trabalho de entender que telas não são boas, não fazem bem para a infância, não só apresentar ou não, mas acho que hoje se trata muito de como utilizar, o que assistir, né, que aparelhos, que aplicativos utilizar. Então acho que a mesma preocupação a gente deve ter com as pessoas que têm síndrome de Down. Mas eu teria uma preocupação a mais, acho que por 2 fatores. Antes de 2 anos, a gente sabe de todos os imensos malefícios, então realmente para essas crianças que têm um desenvolvimento que é diferente, um potencial que é diferente, onde existe uma deficiência intelectual, levar a informação para as famílias de que realmente não é para apresentar a tela antes de 2 anos, acho que é super importante. Não é nem só que eu não tenho benefício, eu tenho malefício. Acho que esse é o ponto principal. E o malefício a gente já sabe, tem zilhões de artigos e estudos, etc. Então acho que esse é o primeiro ponto. Na fase onde a tela entra com mais intensidade, que às vezes até fica difícil de controlar, os pais dão uma relaxada, que é na fase escolar e adolescente, eu enxergo uma vulnerabilidade muito importante com abuso. Tá. Com questões relacionadas a vulnerabilidade, né? Pessoas. Então a gente sabe também, a ciência mostra com muitos artigos que pessoas com deficiência, eles estão em maior vulnerabilidade para qualquer tipo de abuso, né? Abuso sexual, cyberbullying, bullying, enfim. Então, e a gente sabe que as redes são pontos muito importantes de acesso, né? Enfim, de risco para abuso, e as pessoas que têm deficiência mais ainda. Sim. Então os pais realmente precisam controlar o uso, tá muito perto do que está assistindo, com quem que está falando, né? Enfim, nas redes sociais ou nos aplicativos, nos jogos. E pensei agora um terceiro ponto, que é o aspecto de fato relacionado ao sono e comportamento, que a gente sabe que a tela altera, sim, né? Sim. Então existe muita variação das substâncias que o nosso cérebro produz quando a gente usa em excesso essa telinha com luminosidade azulada, que são, né, computador, iPad, etc. Antes de dormir atrapalha muito o sono, torna o comportamento muito mais agitado, ansioso. Então também são pessoas que têm um risco maior para questões do comportamento e desenvolvimento como um todo, psíquico ou não. Então a tela também vai prejudicar todos esses aspectos. Em relação a alguma predisposição a maior ser mais viciante, existe isso? Porque eu faço essa pergunta porque eu conversei com uma mãe de 2 meninas autistas e ela falou que elas gostam de ver o mesmo desenho várias vezes por muitas horas e é até difícil controlar isso. Então, nesse sentido, a gente não tem esse dado, essa informação, o que a gente sabe. Então, tanto na síndrome de Down, você pontuou o autismo, mas a síndrome de Down tem um funcionamento semelhante nesse quesito da repetição. Então, rotina e previsibilidade traz segurança para pessoas que têm, às vezes, um déficit nessa questão humana, social do improviso. Eles não lidam bem com isso. Não todo mundo, mas muitas pessoas. Então, a rotina, a previsibilidade, ela ajuda. Pensando nesse aspecto, realmente, fazer brincadeiras sempre iguais ou assistir o mesmo desenho traria esse sossego, digamos assim. Mas não relacionado ao vício em si. Agora, um outro ponto também que a gente sabe é questões relacionadas a autocontrole, autocuidado, autocontrole. Quando a gente pensa na construção de autonomia, se a gente não de fato constrói isso ao longo da infância, da adolescência, não dá para esperar lá na frente que são pessoas que podem ter um prejuízo também na aquisição destas habilidades. Então também
pensando nisso, se você tem um déficit no autocontrole, que muitas pessoas não têm também, né? Sim, então não é que é inerente a quem tem síndrome de Down, mas a gente sabe que é mais frequente uma dificuldade de autocontrole, de autocuidado e etc. E esse é o tema principal desse episódio, a autonomia, a construção da autonomia para crianças, adolescentes e adultos com síndrome de Down. Você falando em autocontrole, né, em autocuidado, quais são as ferramentas que as famílias e a equipe que acompanha essas crianças podem oferecer para que essa criança, esse jovem, adolescente, adulto, consigam elaborar e se transformar em pessoas cada vez mais autônomas? Olha, o dia que eu achar essa resposta, inclusive para minha irmã, sim, é uma construção e acho que a gente vem aprendendo, né? Não temos todas as respostas, mas bom, primeiro cuidar da infância, né? Cuidar da infância acho que é primordial. Então, isso que a gente falou, de estímulo precoce, de continuar as terapias ao longo da vida. Mas ao mesmo tempo sempre inserido na sociedade. Sim, com certeza, com certeza. Então, as próprias terapias trabalham muito a questão da autonomia. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente costuma orientar ao redor ali do 6º mês, mais ou menos, de vida, iniciar a terapia ocupacional. A terapia ocupacional costuma, em algum momento, trabalhar. Vestir roupa, tirar roupa, comer sozinho, esse tipo de coisa. Que seria uma autonomia ali mais restrita, né? Um segundo passo super importante da autonomia, que acho que é o grande desafio que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, mas muito no Brasil, que eu posso, né, vivencio e posso falar, é a questão da inserção, como você comentou, no ambiente, na sociedade, ocupar os espaços, estar em escola regular. Você ainda percebe como um grande desafio no Brasil? Super. Acho que esse é o grande desafio que a gente vive hoje, né? Acho que muitas pessoas já entenderam a questão da estimulação precoce, de buscar o tratamento adequado das comorbidades, mas as escolas ainda não estão preparadas. A lei de inclusão, ela existe desde 2008, mas ela não é seguida por muitas escolas. A gente tem, enfim, muitas denúncias e de fato é um desafio fazer uma escola inclusiva de verdade. Mas a escola inclusiva é um dos pontos mais essenciais que vai permitir uma autonomia no futuro, né? E todo mundo ganha na escola inclusiva. Sim. Quem tem e quem não tem deficiência, né? Então, tanto você estimula mais as pessoas que têm deficiência, consegue garantir o aprendizado dentro dos seus potenciais e o aprendizado que vai também levar à autonomia, né? Quanto à troca para quem não tem deficiência de entender a diversidade como algo inerente aos seres humanos, entre diversas... Habilidade para lidar com crianças com algum tipo de síndrome. Sim, e entender que as pessoas que têm deficiência têm também habilidades e que as pessoas que não têm deficiências também. É uma falácia a gente achar que todo mundo aprende da mesma forma, né? Então, o professor, quando ele é capacitado para atender um aluno que tem uma necessidade específica e um desafio maior, ele vai enxergar de forma muito mais ampla aqueles que, entre aspas, não têm nenhuma deficiência, porque a gente aprende de forma diferente, né? Eu posso ter facilidade com, sei lá, uma matéria e dificuldade com outra. Então, esse olhar amplo para o ensino também potencializa o aprendizado de todos os alunos. E acho que um outro ponto que também é um grande desafio, todos os profissionais de saúde que cuidam dessas famílias estarem de fato muito engajados, porque é uma coisa que poucas pessoas têm acesso ainda, profissionais que se conversam e que estejam alinhados no mesmo caminho, né? Então as famílias de fato ficam muito perdidas e não existe uma pessoa, para muitas famílias, né? Alguém que centraliza o cuidado, que fala com a fono, com a físio, e agora o que vamos trabalhar, e nananã. Então fica aquela coisa meio que, o cardiologista mandou fazer aquilo. Tem muita família, por exemplo, que segue acompanhando com o cardiologista pediátrico, porque essa é a demanda principal, e aí deixa de ir no pediatra, e aí quando viu, deixou passar vacina. Então, falta muito esse cuidado centralizado. A gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Então, quando você precisa cuidar de alguém, para você cuidar bem da saúde de uma criança e de uma família, quanto mais os profissionais e uma rede de cuidado em uníssono, melhor, né? É um pouco utópico,
Mas chegaremos lá. Se Deus quiser. Doutora Ana, queria te agradecer sua presença e convidar vocês que estão nos escutando, que estão nos assistindo, a seguirem as redes da doutora Ana, que lá você tem feito um trabalho. Tem uma parte da pediatria, vamos dizer, tradicional, né, para crianças típicas, atípicas, mas tem um trabalho também muito forte com, por exemplo, essas informações do sono para crianças com síndrome de Down. Então, para quem está nos escutando, você pode deixar suas redes, porque para quem está nos assistindo, a gente vai colocar aqui na barrinha. Ah, legal. Então, meu Instagram é @doutora.anadominguesbom, meu nome inteiro. Meu site é www.pediatriaup.com.br. O blog também, o mesmo Pediatria Up também. E no Facebook também, Pediatria Up. E você quer deixar alguma mensagem, encerrar esse nosso papo com algum recado, alguma mensagem final? Acho que eu gostaria de dizer para as famílias acreditarem no potencial de suas crianças, né? Acreditar que o cérebro da criança sempre aprende, sempre desenvolve, e a gente tem na infância um momento crucial para garantir um futuro diferente. A geração de amanhã é essa geração que nasce agora, que é pequena agora. Então, isso, crianças típicas e atípicas, eu nem gosto muito desse termo, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar, enxergar com naturalidade a diversidade humana. Diversidade de gênero, com deficiência ou sem, de raça, enfim. Então, eu acho que acreditar que somos todos diferentes e enxergar onde temos deficiências, onde temos habilidades para construir, de fato, um mundo inclusivo, onde cada um possa chegar onde quiser, onde fizer sentido e ocupar, de fato, todos os espaços, sem preconceito. Obrigada, doutora Ana. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fiquem ligados que na próxima terça-feira, às 19 horas, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento, temos um novo videocast no ar ou no seu tocador de áudio favorito. Obrigada. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.